Aula 0, Auditoria, resumo, conceitos iniciais. Introdução à auditoria. A auditoria é um processo técnico que consiste no exame sistemático e independente das demonstrações contábeis, operações, transações e controles de uma entidade, com o objetivo de avaliar se as informações apresentadas estão em conformidade com critérios previamente estabelecidos. Esses critérios podem estar definidos em leis, regulamentos, normas técnicas ou procedimentos internos. A essência da auditoria é a comparação de um fato com um critério de referência. De modo simples, a auditoria busca verificar se as demonstrações contábeis foram elaboradas, em todos os aspectos relevantes, de acordo com uma estrutura de relatório financeiro aplicável. Essa estrutura define as regras que orientam a forma de apresentar as informações financeiras de uma entidade, garantindo transparência e confiabilidade aos usuários dessas informações. No Brasil, a auditoria independente é obrigatória para companhias abertas e sociedades de grande porte, conforme o artigo 177 da Lei nº 6.404 de 1976. Além disso, instituições financeiras, seguradoras, fundos de previdência e fundações de interesse público também estão sujeitas à obrigatoriedade de auditoria externa. Classificação da auditoria. A auditoria pode ser classificada segundo diferentes critérios, como o objetivo, a periodicidade e o posicionamento do auditor. Dentre as classificações mais cobradas em provas, destacam-se a auditoria interna e a auditoria externa. Auditoria interna. A auditoria interna é desenvolvida dentro da organização e tem como principal objetivo agregar valor e melhorar as operações da entidade. Ela examina a integridade, adequação e eficácia dos processos, sistemas de informações e controles internos, propondo recomendações para aprimoramento da gestão. Segundo a norma NBC-T 01, a auditoria interna é o conjunto de exames e avaliações metodologicamente estruturados que visam avaliar a eficiência, eficácia e economicidade das atividades da entidade. Ela deve atuar de forma independente dentro da estrutura organizacional, estando subordinada diretamente à alta administração, como a presidência ou conselho de administração. O auditor interno não deve estar subordinado aos setores que audita, nem participar da execução de atividades que venha a revisar posteriormente. Auditoria externa. A auditoria externa, também chamada de auditoria independente, é realizada por profissional ou empresa sem vínculo empregatício com a entidade auditada. Seu principal objetivo é aumentar o grau de confiança dos usuários nas demonstrações contábeis, mediante a emissão de uma opinião técnica sobre a adequação dessas demonstrações à estrutura de relatório financeiro aplicável. O auditor externo deve ser independente, possuir registro no Conselho Regional de Contabilidade e observar as normas técnicas de auditoria emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade. Ele responde civil, criminal e profissionalmente pelos trabalhos realizados. Quadro comparativo entre auditoria interna e externa. Elemento auditoria interna. Auditoria externa. Funcionário da entidade profissional independente. Objetivo: avaliar e aperfeiçoar controles internos e processos. Emitir opinião sobre demonstrações contábeis. Finalidade: melhorar a eficiência e eficácia da gestão. Aumentar a confiança dos usuários nas informações contábeis. Relatórios de melhoria. Relatório de auditoria. Parecer: grau de independência limitado pela posição hierárquica total, pois não há vínculo com a entidade. Continuidade de trabalho. Contínuo trabalho periódico. Responsabilidade civil e criminal. Tipos de auditoria segundo a Controladoria Geral da União. A Instrução Normativa nº 1 de 2001 da Secretaria Federal de Controle Interno, posteriormente substituída pela Instrução Normativa nº 3 de 2017 da CGU, classificava os tipos de auditoria governamental da seguinte forma: 1. Auditoria de avaliação da gestão. Visa certificar a regularidade das contas, examinar a execução de contratos e verificar a probidade na aplicação de recursos públicos. Atua em regra, de forma posterior à execução das despesas. 2. Auditoria de acompanhamento da gestão. Realiza-se de forma concomitante à execução das ações, permitindo correção imediata de falhas. Atua em tempo real sobre atos e efeitos da gestão. 3.
Auditoria contábil. Verifica se os registros contábeis e demonstrações financeiras refletem adequadamente a situação econômica e patrimonial, de acordo com os princípios e normas de contabilidade. 4. Auditoria operacional. Avalia aspectos de eficiência, eficácia e economicidade da gestão pública, propondo melhorias nos procedimentos e controles. 5. Auditoria especial. Realizada em situações excepcionais ou quando há indícios de irregularidades, por determinação de autoridade competente. Normas Brasileiras de Contabilidade, NBC-TA 200. A NBC-TA 200, denominada Objetivos Gerais do Auditor Independente e a condução da auditoria em conformidade com as normas de auditoria, é a principal norma técnica que fundamenta a auditoria independente. Ela estabelece as responsabilidades do auditor, os princípios que norteiam o trabalho e os limites inerentes à auditoria. Objetivo da auditoria. O objetivo da auditoria é aumentar o grau de confiança nas demonstrações contábeis por parte dos usuários. Isso é alcançado por meio da emissão de uma opinião do auditor sobre se as demonstrações foram elaboradas, em todos os aspectos relevantes, conforme a estrutura de relatório financeiro aplicável. Objetivos gerais do auditor. De acordo com o item 11 da NBC-TA 200, os objetivos gerais do auditor são: 1. Obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis como um todo estão livres de distorção relevante, seja por fraude ou erro. 2. Emitir relatório de auditoria sobre as demonstrações contábeis. 3. Comunicar-se adequadamente com os responsáveis pela governança e conforme exigido pelas normas. A segurança obtida pelo auditor é chamada de asseguração razoável, e não absoluta, pois existem limitações inerentes à auditoria, como a natureza persuasiva das evidências obtidas. A limitação de tempo e custo dos procedimentos. A possibilidade de manipulação intencional de informações. Responsabilidades da administração. As demonstrações contábeis são de responsabilidade da administração da entidade. Cabe à administração a elaboração e apresentação dessas demonstrações, a manutenção de controles internos e o fornecimento das informações necessárias à auditoria. O auditor não é responsável por elaborar as demonstrações nem por garantir a ausência de erros e fraudes. O que não é objetivo do auditor. O auditor não deve assegurar a viabilidade futura da entidade. Avaliar a eficiência e eficácia dos negócios. Implementar controles internos. Detectar e prevenir todas as fraudes e erros. Essas são responsabilidades. Conceitos essenciais e definições. A NBC-TA 200 traz termos fundamentais. Estrutura de relatório financeiro aplicável. Conjunto de princípios e normas utilizados pela administração para elaborar as demonstrações contábeis. Pode ser uma estrutura de apresentação adequada ou de conformidade. Premissa básica. A auditoria parte do pressuposto de que a administração e os responsáveis pela governança reconhecem suas responsabilidades e fornecerão as informações necessárias ao auditor. Evidência de auditoria. Conjunto de informações e documentos obtidos pelo auditor para fundamentar sua opinião. Deve ser apropriada e suficiente, ou seja, relevante e em quantidade adequada para sustentar as conclusões. Risco de auditoria. Possibilidade de o auditor emitir uma opinião incorreta quando as demonstrações contábeis contêm distorção relevante. É composto por 3 elementos. 1. Risco inerente, vulnerabilidade natural de uma afirmação a erros ou fraudes antes de considerar os controles internos. 2. Risco de controle, risco de que os controles internos não detectem ou corrijam uma distorção. 3. Risco de detecção, risco de que os procedimentos do auditor não identifiquem uma distorção existente. Ceticismo profissional, atitude de questionamento, atenção às circunstâncias que possam indicar distorção e avaliação crítica das evidências obtidas. Julgamento profissional, aplicação de conhecimento e experiência do auditor para tomar decisões durante o processo de auditoria. Materialidade na auditoria ISAI 100. Segundo a norma internacional ISAI 100, a materialidade é o critério utilizado para determinar a importância relativa de uma questão ou erro nas demonstrações. Algo é considerado material quando seu conhecimento pode influenciar as decisões dos usuários.
Essa avaliação envolve julgamento profissional e pode considerar fatores quantitativos e qualitativos. A materialidade orienta itens. Planejamento e documentação. O auditor deve planejar seu trabalho de forma eficiente e eficaz. O planejamento define o escopo, os objetivos e os métodos a serem utilizados, além de considerar os riscos de auditoria e as necessidades de recursos e especialistas. Durante todo o processo, o auditor deve documentar adequadamente as evidências obtidas, os procedimentos realizados e as conclusões alcançadas, de modo que outro profissional experiente consiga compreender todo o trabalho executado. Conclusão geral. A auditoria, seja ela interna ou externa, desempenha papel essencial na transparência, eficiência e credibilidade das informações financeiras e da gestão pública e privada. O auditor